Continuando, nós vamos falar a partir de agora das interfaces gráficas que existem para MySQL. Em especial, aquelas que nós vamos recomendar que você tenha instalado no seu computador para fazer o gerenciamento do seu sistema de gerenciamento de banco de dados. O gerenciamento do sistema de gerenciamento ficou um pouco redundante, mas é porque o SGBD você sabe que gerencia os dados. E nós, que somos o usuário com papel de administrador de banco de dados, vamos fazer o gerenciamento desse programa que gerencia dados. Vamos fazer o controle desse programa. Então, dentre essas interfaces gráficas, para facilitar o nosso trabalho, nós, após instalar o SGBD, que acredito que já esteja instalado na máquina de vocês, nós instalamos uma ou mais dessas interfaces. É claro que nós procuramos não usar mais do que uma ao mesmo tempo, porque pode gerar uma situação inconsistente no banco. Ou seja, se você abrir uma interface para manipular alguma estrutura da tabela e abrir uma outra interface para manipular usuário, modificar senha de usuário ou alguma coisa assim, você pode criar uma situação onde o banco de dados venha a ficar com dificuldade de gerenciar o que está acontecendo. Uma situação desagradável. Então, recomenda-se que você abra uma interface dessa por vez. Então, nesse caso, a gente vai recomendar a você que para sair daquela tela preto e branco do MySQL, você instale algumas interfaces de gerenciamento. A maioria se trata de programa pago e alguns deles até caros. Aí no caso o MySQL, que é um banco de dados livre, gratuito, acaba saindo tão caro quanto um SQL Server ou talvez até um Oracle, que é o banco de dados dos mais caros que se conhece, porém dos mais confiáveis também. Mas algumas dessas interfaces são shareware, que você pode testar para uso pessoal, desde que não faça uso comercial da ferramenta, e algumas são até mesmo gratuitas. Então nós estamos aqui recomendando o uso de duas ferramentas, vamos recomendar o uso de duas ferramentas que são gratuitas e são muito boas também e intuitivas. Então a gente vai trabalhar com o SQL Manager Lite, versão 2010, e o DB Manager Standard. Sendo que o DB Manager Standard já é conhecido nosso lá da disciplina passada, quando a gente fez a instalação do MySQL na nossa máquina. E para poder brincar um pouquinho com os comandos da linguagem SQL, a gente disse, não, instala o DB Standard e joga esses comandos lá, faz o create table lá e cria uma tabela, faz um select e faz a consulta na tabela, faz um insert para inserir dados. Então a gente trabalhou bastante já com o DB Manager na disciplina passada. A novidade dessa disciplina fica por conta do SQL Manager Lite, que é uma ferramenta bastante poderosa, principalmente no que diz respeito a gerenciamento de usuários. Você pode trocar, por exemplo, a senha do root, pode e deve. Isso porque na disciplina anterior, da qual eu não fui conteudista, mas eu acompanhei vocês, eu me lembro bem que um dos assuntos que a gente estudou lá foi segurança em banco de dados. Um fator de segurança muito importante é você definir periodicamente uma nova senha para o superusuário, que é o root. Esse superusuário, caso você instale o banco de dados só na base do avançar, concluir, ele vai assumir que o superusuário vai ter a senha padrão que o fabricante do SGBD destinou para ele. Na maioria dos casos é root e senha vazia, ou então root e senha admin, ou coisa parecida com isso. E isso torna bastante vulnerável o SGBD que você está trabalhando. Porque qualquer pessoa que tenha acesso a essa máquina e tenha um mínimo conhecimento de banco de dados vai conseguir invadir o seu banco como superusuário, como root. Se seu computador estiver conectado à internet, pior ainda. Os famosos hackers, crackers e qualquer outra denominação que possa existir para esse pessoal que não tem muito o que fazer e gosta de ficar vasculhando os computadores dos outros na internet, eles conseguem um acesso muito mais facilitado à sua máquina quando você tem um SGBD com a senha de root padrão. Então é interessante você aprender uma dessas ferramentas. Em especial nós vamos trabalhar na apostila com SQL Manager nesse aspecto de modificar a senha de usuário e ficar sempre procurando modificar a senha do root. A cada um mês, a cada 2 meses é bom que você modifique, crie senhas misturando letras com números, exatamente para evitar uma provável invasão na sua máquina. Então a primeira ferramenta a gente vai mostrar para vocês, o SQL Manager. Na apostila, nos slides, no material em geral, tem captura de telas dessa ferramenta. Você consegue baixá-la facilmente na internet através do link que a gente disponibiliza lá na apostila. E também buscando esse link pelo nome do software através do Google também. O primeiro retorno que o Google dá
é exatamente a página oficial, a página de download dessa ferramenta. Então nós temos uma série de passos na apostila definidas para você alterar a senha de usuário usando o SQL Manager. E durante também a execução das atividades práticas de nossa apostila, nós temos diversas situações onde vamos trabalhar com DB Manager, que já é nosso velho conhecido lá das disciplinas anteriores. Aí você pode se questionar, por que a gente não vai trabalhar com uma ferramenta só? É porque essas ferramentas, pelo aspecto gratuito que elas têm, algumas são muito boas para gerenciar o usuário, outras nem tanto. Por exemplo, o SQLite, ele é muito bom para gerenciar o usuário, conforme a sequência de passos que está descrita detalhadamente lá na apostila. Mas, no que diz respeito a executar consultas, criação de tabela, povoamento de tabela, o SQLite peca um pouco, porque ele é um pouco complicado. Você tem que conectar o banco, fazer login no banco, escolher a tabela, escolher o workspace. Tem uma série de passos prévios que você tem que tomar, que você não precisa no DB Standard. No DB Manager Standard, você simplesmente clica lá no banco, ele já abre aquela árvore ao lado, você clica ali mandando criar uma nova query, ele abre um editor e você digita o comando que quer lá, executa, e aquele comando vai ter o seu efeito aplicado sobre aquele banco de dados que você clicou no início. Você não precisa ter muita dor de cabeça para executar select, insert, delete através do DB Manager. Então, devido a essa facilidade, devido à nossa familiaridade com o programa, nós temos a possibilidade de usar esses dois softwares, já que os dois são gratuitos e um é tão leve quanto o outro. Você não vai ter a sua máquina, digamos assim, pedindo água por conta de você estar instalando um programa que vai ser pesado, que vai ser oneroso para o funcionamento da sua máquina. Novamente, eu volto a lembrar que o uso dessas ferramentas que eu me referi, você deve recorrer à apostila para tirar qualquer dúvida a respeito disso, a respeito deste uso, porque está tudo muito bem detalhado por lá. É claro que você, para isso, precisa instalar previamente também o SGBD MySQL para que tudo dê certo.